Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Oh, aleluia! Aleluia! Irmãos, eu aprendi uma coisa nesse fim de semana, que a gente tem que ter mais pressão do que o diabo. Quando o diabo botar pressão, a gente tem que ter uma pressão maior ainda. E botar mais pressão para cima. E sabe que maior que está em nós? E que a gente sempre vence. Aleluia! Diga, eu sou mais que vencedor em Cristo. Essa é a nossa realidade, amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo aí em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 5, 16. Glória a Deus. Acharam? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém, irmãos? Veja que dentro do contexto ele está mostrando a respeito de coisas espirituais. Ele está dizendo, olha, se antes a gente conhecia as pessoas de forma natural, agora não é mais assim. Agora nós temos uma visão espiritual das coisas. E até Jesus, a gente conheceu ele de forma na carne, quando ele estava aqui, agora não está mais. Nós conhecemos Jesus em espírito. Nós somos seres espirituais, irmãos, e Jesus Cristo veio para marcar a história, para marcar a nossa vida, marcar um tempo onde nós mudamos. Porque quando estamos sem Cristo, a nossa vida é sim natural. Somos guiados pelo aquilo que vemos, pelo que sentimos, pelo que pensamos. As circunstâncias influenciam a nossa vida de única maneira. Mas aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas mudaram. Agora a expectativa que Deus tem em nós é que a gente comece a ver as coisas diferentes. Não ver só o natural, mas entender que existe um espiritual. E que esse espiritual é até mais real do que o natural que a gente vê. Amém, irmãos? Vamos ver mais um texto ainda em Coríntios, agora 1 Coríntios no capítulo 2, no verso 13. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Glória a Deus. Se o pessoal aí do som conseguir aumentar um pouquinho só o meu retorno. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Amém, irmãos? Ei, existe um espiritual e existe um natural. Eu já quero dar o tema dessa noite. O tema dessa noite é cara ou coroa? Quem lembra dessa brincadeirinha aí? Desse dia no cara ou coroa? Irmãos, a nossa vida ela também é feita de escolhas. E em cada situação que se levanta, nós temos a possibilidade de escolher cara, aquilo que está na cara, que todo mundo vê, o natural. Mas podemos escolher coroa, o reino, o reinar, ver com os olhos espirituais, ficar fundamentado nos princípios do reino que agora a gente pertence. Então a gente pode escolher. Em cada momento, eu tenho certeza que hoje, ao longo do dia, situações se levantaram na sua vida, como na minha também. E quer saber? As notícias vão continuar chegando. Hoje, amanhã, depois e depois. Notícias boas vão chegar, notícias ruins também. Ah, você está lançando maldição? De jeito nenhum. Mas a própria Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Mas Jesus não parou por aí, ele disse, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, irmãos, fazendo escolhas.
Em cada momento da sua caminhada, situações, notícias chegavam e ele tinha que escolher. Certa vez ele tem uma direção de Deus de ir para um certo lugar que era do outro lado do mar. Ele entra com os discípulos no barco e vai dormir na popa do barco. E no meio do caminho, diz a Bíblia, que se levanta uma tempestade, com ventos fortes, e as ondas davam no barco a ponto de quase ir a pique. E os seus discípulos ficaram apavorados com aquela situação e foram acordar Jesus para dar uma notícia. Ei, mestre, nós vamos morrer. Você não se importa não? Que o barco vai afundar. Essa era a má notícia. E aí, irmãos, a gente pode escolher. Vamos ficar com o que está na cara? É mesmo, tem ondas. E olha, tem ventos também. E o barco está cheio d'água. Vamos ficar com essa informação e com essa notícia? Ou nos posicionamos como filhos de Deus, aqueles que estão num outro lugar, que são uma nova criatura, que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo? Aqueles que, segundo a Bíblia, estão assentados à destra de Deus nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aqueles que têm a posição hoje como filhos, porque se você está em Cristo, você é filho de Deus, co-herdeiro com Cristo. Amém. Nós estamos numa outra posição espiritual, uma posição de autoridade, assim como Jesus também estava. E Jesus se levanta no meio daquela má notícia, olha para o vento e diz: ei, acalma. Olha para as ondas e diz: aquieta. E de repente, o mar parou, o vento também, e os discípulos ficaram impressionados. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é alguém que tem uma visão espiritual das coisas e não fica ligado só no que está vendo com os olhos naturais. Escolhas. Em todos os momentos nós vamos ter uma. Aleluia. Quantas escolhas nós fizemos hoje até chegar aqui? Mas quando nós escolhemos por uma posição espiritual, tenha certeza de uma coisa: resultados espirituais vão chegar. E quando fazemos escolhas naturais, resultados naturais também chegarão. Deus nos chamou para uma posição, irmãos, para não ficarmos limitados com o que é possível ou o que é impossível. Limitações do natural. Não, nós temos uma outra expectativa de viver o sobrenatural de Deus. De experimentar aquilo que as pessoas dizem: ah, isso não dá, isso não pode. Nós podemos, porque a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Existe uma força da parte de Deus para nos impulsionar para uma caminhada espiritual. Aleluia. Certa vez Jesus pregando num lugar, e uma multidão com ele ouvindo. Ao cair da tarde, os discípulos chegam e Jesus: olha, é melhor despedir as pessoas, porque já se faz tarde, eles não vão ter mais onde comprar o que comer. Está aí uma notícia. Mas Jesus resolveu fazer escolhas. Talvez ele não tivesse uma moeda lá, mas quem sabe Jesus jogou para cima e vou escolher: é cara ou coroa? Jesus escolheu ficar com o espiritual. Ele diz: o que vocês têm aí? Vamos começar com alguma coisa. Irmãos, às vezes a gente é confrontado com situações e os nossos olhos naturais ficam ligados naquilo que a gente não tem. E eu vou te dar uma boa notícia: Deus quer que você olhe com os olhos espirituais e pegue o que você já tem. Seja grato pelo que você já tem, porque é o suficiente para Deus multiplicar e fazer suprir naquilo que você ainda não tem. Aleluia. Sabe, irmãos, às vezes a gente acha que Deus quer o que a gente não tem. Não. Quando Deus chama Moisés para libertar o povo, e Moisés olhando para o que ele não tinha: olha, eu não sei falar direito, eu já estou velho, já tem muito tempo que eu saí do Egito. E Deus fala para ele: o que você tem aí na mão? Eu só tenho esse cajado, pronto. É o que eu preciso para fazer as coisas acontecerem. Deus, ele só precisa do que você já tem. Amém, irmãos? Do que a gente já tem, Deus pode fazer acontecer. E você já tem a palavra, você já tem o Espírito de Deus, e Deus já te dá condições de fazer escolhas. Então essa noite, como eu disse, o tema são as escolhas. Cara ou coroa, o que você vai escolher? Aleluia. Oh, glória. Abra sua Bíblia comigo aí. Em Marcos, no capítulo 5, no verso 35. Marcos 5, 35. Qual é o contexto aqui? Jairo estava com sua filha doente e foi até Jesus e pediu para Jesus curar. E Jesus disse: eu vou lá curar.
E Jesus foi até a casa de Jairo para curar sua filha. Só que quando ele chega lá, a Bíblia fala no verso 35, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Eu clamo ao Senhor que nos dê essa habilidade, irmãos. A habilidade de não acudir, não acolher palavras contrárias ao propósito que Deus colocou na sua vida. Aleluia. Porque as palavras contrárias vão chegar. Vai ter sempre alguém com a má notícia. Vai ter sempre alguém dizendo: olha, agora já era, agora acabou. Agora não tem mais jeito, olha, já morreu. Não adianta ir tentar curar porque ela já morreu. Jesus podia escolher: fico com o que está na cara. Já morreu, não tem jeito mais, vamos embora, gente, sinto muito, Jairo, que o Espírito do Senhor te conforte. Não, Jesus foi ali com um propósito, e o propósito era trazer vida e vida em abundância. O propósito era mostrar a vontade de Deus, um Deus que é bom, um Deus que é perfeito, um Deus que é amor. E Jesus não acolheu aquela informação, mas ele ficou com outra: não tema, crê somente. Crê somente. Eu não sei, irmãos, porque se o Espírito de Deus me inspirou a trazer essa palavra, eu tenho certeza que tem pessoas aqui que estão diante de escolhas, diante de situações que levantaram, e talvez você tenha entrado aqui hoje querendo uma resposta de Deus. O que eu vou escolher? O que eu vou fazer? Senhor, me dá uma direção. Eu tenho ouvido a respeito de ser guiado pelo Espírito Santo. Senhor, me guia em que decisão eu tomo, para que caminho eu vou, qual atitude eu devo corresponder. E a resposta de Deus para você essa noite: ei, olhe com os olhos espirituais. Olhe não para as circunstâncias, mas para promessas. Olhe não para circunstâncias, mas para propósitos. Olhe não para a aparência, mas para o que Deus te chamou para fazer. Não tema, crê somente. Se está com medo, se está temendo essa situação, é porque está olhando para o lugar errado, está acolhendo palavras erradas. E hoje é tempo de acolher novas palavras, para poder fazer novas escolhas. Aleluia. Promessas, irmãos, promessas. Ei, Deus nos chamou para fazer diferença na nossa geração, e nós vamos fazer diferença sendo espirituais, não sendo naturais, não olhando para as circunstâncias como todo mundo, mas tendo uma visão diferente daquelas que todos têm. Aleluia. Você está aqui ainda? Amém. Amém. Tendo uma visão diferente, uma visão espiritual das coisas. Em João, no capítulo Evangelho de João, no capítulo 11, lá no verso 4. Oh, glória. João, no capítulo 11, no versículo 4, chega uma má notícia para Jesus. Ao receber a notícia, e qual era a notícia? Lázaro estava enfermo. E Jesus tinha um carinho especial com Lázaro. A Bíblia fala que Jesus o amava. E a notícia é que ele estava enfermo. Jesus, ao receber a notícia, disse: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E aí eu já ouvi algumas ministrações a respeito disso, infelizmente eu ouvi, porque eu não queria nem ter ouvido, né, falando que, olha, tá vendo? Deus colocou uma enfermidade em Lázaro, que é para poder depois mostrar a glória dele. Não, irmãos, não tem nada a ver com isso. Amém, irmãos? Não tem nada a ver com isso. A questão é que para Deus não tem ontem, hoje, amanhã. Deus vê o fim antes do início. O que Jesus estava fazendo? Ele estava dizendo o que ele estava vendo com os olhos espirituais. Estavam todos dizendo: olha, é uma enfermidade, é grave. E Jesus estava indo contra a essa imagem e falando contra a esse relatório. Ele está dizendo: não. Essa enfermidade não vai matar ele, não. Pelo contrário, Deus vai ser glorificado lá. Deus vai ser glorificado. Por quê, irmãos? Jesus já estava olhando e vendo o Senhor se movendo, fazendo milagres, fazendo da bondade dele. Aleluia. Diga comigo: glória de Deus.
Você sabia que nós somos chamados para manifestar essa glória? Amém. Aleluia. E o tema desse mês é edificando pessoas. E eu quero começar a dizer para você o seguinte: olha, nem dá para edificar pessoas se a gente não edificar primeiro a gente. Porque se não temos fé, não ensinamos fé, não agimos fé. Se não temos visão espiritual, quando pessoas chegarem com má notícias, quando pessoas chegarem quebradas, quando pessoas chegarem passando por situações bem difíceis e algumas até impossíveis, como nós nos deparamos no dia a dia do ministério, a gente vai sentar e vai chorar dizendo, realmente não tem jeito. Mas Deus nos chamou para mostrar uma nova visão, uma boa notícia. Ei, deixa eu dizer para você, o Evangelho é boa notícia. O Evangelho são boas novas. O Evangelho é, vai ficar tudo bem. Ei, calma, o Senhor vai dissipar isso como um sopro. Ei, a palavra do Senhor vai ser lançada e a situação vai se reverter, as coisas vão ser modificadas. Olha só, você está vendo para o agora, para o impossível, mas para Deus não tem nada nem difícil. Tudo é possível aquele que crê. Não tema, crê somente. Amém, irmãos? Vamos olhar com a visão que o Senhor tem. Qual é a visão que o Senhor tem? Está consumado, está resolvido. Todas quantas são as promessas de Deus tem nele sim, por ele amém, para a glória de Deus. Ei, irmãos, Deus é glorificado quando a palavra dele é pregada, quando alguém consegue ter olhos espirituais, olhar por fé para as situações e não ficar retido ao que está vendo, mas profetizar a vontade de Deus, dizer o que vai acontecer, o que vai acontecer. Boas notícias, boas notícias. Aleluia, oh glória, boas notícias, boas notícias. Deus nos chamou para sermos carregadores de boas notícias, boas notícias. Só que só dá boa notícia quem tem olhos bons. Por isso que a Bíblia diz, olha, se os seus olhos forem bons, tudo vai ser bom. É como nós estamos olhando para as coisas. Eu sei, irmãos, que mais notícias chegaram. E não fique com medo não, mas mais notícias também chegarão. Mas nós somos aqueles que carregam as boas. Se você está em Cristo, você é aquele que carrega as boas notícias. Então alguém chega murmurando e contando problemas e derrotas, e você chega com uma visão diferente. Mas eu tenho uma boa notícia. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Aleluia. Em Êxodo, quando Deus fala com Moisés no monte, e Moisés, diante do Senhor, faz um pedido para ele: Senhor, eu quero ver a tua glória. E Deus fala: não, você não vai me ver face a face não, mas entra aqui nesse vãozinho da pedra, se esconde aqui, que quando eu passar, você vai ver a minha bondade passando. Você vai ver a minha bondade passando. Irmãos, a glória do Senhor é cheia da bondade dele. A glória do Senhor é cheia da sua bondade. Então, se Deus vai ser glorificado através da nossa vida, é pela bondade dele em manifestação. E Deus é bom em todo tempo. Deus é bom em todo tempo. E nós temos que estar com essa expectativa de dar essa boa notícia e de sermos carreadores da bondade de Deus. Algumas vezes nós vamos agir naturalmente, sim. Como? Incentivando alguém, pagando para uma necessidade de alguém, suprindo de forma natural uma necessidade de alguém, mas sempre com boas notícias em palavras, liberando palavra de fé, chamando à existência as coisas que não são como se já fossem, porque Deus nos chamou para uma vida de fé. E é assim, de fé em fé e também de glória em glória. Eu quero te dar uma boa notícia essa noite. Vai ficar tudo bem. Eu vou dar mais uma boa notícia essa noite. Vai ficar tudo bem. Agora eu vou te dar uma muito boa notícia. Vai ficar tudo bem. Sabe, irmãos, a gente tem que ter uma confiança. A Bíblia diz que aquele que começou em nós a boa obra, aperfeiçoará a cada dia. Você já chegou na perfeição? Não? Então Deus está trabalhando ainda, não acabou.
Fica tranquilo, Deus está trabalhando, Deus está se movendo. Se não está tudo bem ainda, vai ficar, porque Deus começou uma boa obra e Ele vai aperfeiçoando a cada dia. Ei, vou te dar uma boa notícia: vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, irmãos. Aleluia. Olha, eu estou com uma expectativa de milagres. Cheguei aqui com uma expectativa de milagres. E não, assim, eu não sei dimensionar o que Deus vai fazer. Talvez nem tenha nada aqui que a gente possa ver, mas milagres eu sei, porque sei, começaram a acontecer no momento onde a palavra começou a ser pregada, porque essa noite é uma noite de boas notícias. Boas notícias, boas notícias, oh aleluia, boas notícias vão chegar. Irmão, pode se alegrar de ver, porque boas notícias vão chegar. Tem coisas novas, ó, você consegue perceber? Tem coisas novas chegando. Ah, aleluia. Sabe quando vai mudar a estação e tá começando a chover em algum lugar? Você não viu a chuva ainda, mas você consegue perceber o cheiro? É claro que eu tenho um pouco mais de vantagem do que você, mas eu consigo perceber o cheiro de longe. A gente começa a comentar: ih, vai chover. Por quê? Eu sinto o cheiro de chuva. Faça assim, ó. Sinto o cheiro de boas notícias. Sinto o cheiro de boas notícias. Ei, irmão, eu quero estimular você, porque eu sei, porque sei, coisas novas da parte de Deus estão sendo liberadas. Boas notícias, boas notícias. Aleluia. Eu quero sair dessa... Ah, não, mas é boas notícias. São boas, irmãos, são boas notícias. Aleluia. Boas notícias. Eu preciso gritar isso, sabe por quê? Às vezes, irmãos, as situações ao nosso redor, elas são tantas pressões, que os nossos olhos nem conseguem ver o bom. Já passou por situação assim? São tantas pressões que a gente não consegue ver uma saída, não tem uma expectativa de algo novo. Pelo contrário, às vezes é uma sensação de o que vai acontecer de ruim, porque vem uma notícia ruim atrás da outra. Ei, mas é o tempo hoje, o tempo de virar essa história, o tempo de fazer outra escolha. Amém, irmãos? O tempo de fazer outra escolha, o tempo de sair do que as circunstâncias estão mostrando e começar a gritar para as circunstâncias: ei, olha, estou ouvindo, são boas notícias. Já estou percebendo, boas notícias estão chegando. Boas notícias. Eu vou dizer para você, eu quero profetizar a palavra sobre a sua vida. Deus começou a mudar a sua sorte. Deus começou a mudar a nossa sorte. Aleluia. Deus começou a mudar a nossa sorte. E eu quero falar como salmista: quando o Senhor mudou a nossa sorte, a gente ficou como os que sonham. E a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de júbilo. E entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Verdadeiramente, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Deus está mudando a nossa sorte. Boas notícias. Boas notícias estão chegando. Boas notícias. Pode se alegrar, irmãos, porque boas notícias estão chegando. Consigo sair daqui. Boas notícias estão chegando. Boas notícias. Boas notícias. Boas notícias estão chegando. Boas notícias, irmãos. É muita coisa boa vindo. É como uma tempestade se aproximando e o vento vai mudando as coisas de lugar. Boas notícias. Boas notícias. Ei, comece a ver a sua casa com alegria. As pessoas rindo sem nem saber por quê. Um olhando para o outro e
rindo. Essa é a visão que eu tenho. Muitas pessoas rindo, gargalhando com a boa notícia. Oh, glória a Deus. Boas notícias. O Senhor mudando sorte. O Senhor mudando histórias. O que não dava, acontecendo. O que não podia, tornando possível. Boas notícias. Boas notícias. Nós vamos ouvir notícias de mulheres estéreis, úteros parados, sendo mudados essa noite. Boas notícias. Boas notícias. Boas notícias. Aleluia. Boas notícias. Pessoas indo ao médico repetir exames, e quando olhar para o lado não tem mais nada. Por quê? Boas notícias. Boas notícias. Boas notícias. Aleluia. Boas notícias. Parentes, filhos, cônjuges que estavam frios, desviados. Boas notícias. O Espírito do Senhor chegando e aquecendo o coração, porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E Deus quer a nossa casa em harmonia, a nossa família salva. Boas notícias. Tem coisa nova acontecendo, irmãos. Tem coisa nova acontecendo. Aleluia. Tem coisas novas acontecendo. Deixa eu te situar. Deixa eu situar cada um dos que estão em Cristo. Sabe, a Bíblia conta uma história em Marcos, no capítulo 5, no verso 20, a partir do 25, de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Eu acho que todos já devem conhecer essa história, mas eu vou contar de novo, porque eu estou com o microfone essa noite. A Bíblia fala que tinha uma mulher que sofria há anos com o fluxo de sangue, 12 anos. E ela estava piorando a cada dia. Gastou tudo o que tinha com os médicos, indo a pior. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ouviu falar de Jesus. E veio por trás dele, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Porque ela dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. E ela dizia: se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. E ela foi até lá, e ela tocou nas vestes de Jesus. E quando ela tocou, virtude saiu de Deus, poder saiu de Jesus, e atingiu seu corpo. E instantaneamente ela percebeu que estava livre do seu mal. Percebeu que estava livre do seu... Sabe por quê, irmãos? Porque ela tocou em Jesus. Quando ela tocou em Jesus, o poder que estava em Cristo, o Espírito que estava em Jesus, a unção que estava em Jesus, alcançou o seu corpo. E sabe o que acontece? A doença não pôde resistir. Ela não teve outra opção. Ela não pôde resistir, ela foi embora. E o seu corpo foi restaurado instantaneamente, porque ela foi lá e tocou em Jesus. Moisés, quando desce do monte, ninguém conseguia olhar para a face dele, porque a glória de Deus resplandecia na sua face, só porque ele olhou para Deus. A face dele não teve a opção de brilhar ou não, porque ela se expôs à presença de Deus. A luz resplandecia na sua face. Agora eu vou ler um texto com você. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. Pega essa revelação aqui em nome de Jesus Cristo. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Moisés olhou para Jesus, olhou para Deus, e a sua face foi impactada. A mulher com a enfermidade tocou nas vestes de Jesus, e o seu corpo não pôde resistir. A doença não pôde resistir ao poder. Mas aquele que está em Cristo é uma nova criatura.
nasceu de novo. E quando você nasceu de novo, você fez um espírito com o Senhor, de forma que a glória de Deus, o Espírito de Deus, veio habitar dentro de você. Veio habitar dentro de mim. Ei, eu não preciso ir tocar em Jesus, Jesus já está aqui dentro. Eu não preciso ir olhar para Deus, Deus já está aqui dentro. Eu não preciso provar o meu amor, Deus já me amou primeiro. Ei, eu não preciso ir buscar Deus, Deus já está comigo todo o tempo, até a consumação do século. Ei, a glória de Deus, a presença de Deus já está em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Eu não quero que isso fique só na sua mente, mas que desça para o seu coração. Você é templo do Espírito Santo. Sabe o que significa? Que o poder de Deus habita em nós. E esse mesmo Espírito que habita em nós é o que habitava em Cristo. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, esse mesmo Espírito vivifica o nosso corpo. O mesmo Espírito está em nós. O mesmo Espírito. Ei, você é templo do Espírito Santo. E sabe o que a Bíblia fala? Nós somos templo do Espírito Santo. E diz que Deus destruirá aquele que quiser destruir o seu templo. Ei, que isso? Eu quero sim tirar isso do contexto, mas mostrar uma verdade. Doenças vêm para destruir o templo do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que Deus destruirá aquele que tentar destruir o templo do Espírito Santo. Sabe o que significa? Que o poder que está em você é muito maior do que o poder de qualquer doença, de qualquer dor, de qualquer enfermidade. E a unção que está dentro já de você é o suficiente para destruir e acabar com tudo isso. E trazer vida ao seu corpo, cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Boa nova, boa notícia. Sabe qual é a boa notícia? Quando você sair daqui, Deus vai junto. Sabe qual é a boa notícia? Quando você entrar no seu carro, Deus está junto. Sabe qual é a boa notícia? Quando você pisar na sua casa, a glória de Deus vai entrar lá. A boa notícia é que quando você estiver dormindo, o Senhor está trabalhando e ainda continua se movendo. A boa notícia é que quando você acordar pela manhã e se levantar, o Senhor já preparou o seu dia. A boa notícia é que cada passo que você der no seu dia, você carrega a glória de Deus, você carrega a unção de Deus. Irmãos, eu ouvi certa vez, e é uma das grandes verdades: um homem que carrega o Deus dentro dele não pode ser comum, não pode ser normal, não pode ser natural. Eu carrego Deus dentro de mim. Significa que aonde eu vou, a boa notícia está indo. Aonde eu vou, a boa notícia vai. Aonde você chega, a boa notícia chega. Aonde você está, a boa notícia está. E é um tempo de confrontarmos as más notícias com o Evangelho, com a boa notícia. Ei, vai ficar tudo bem. Boa notícia, ei, vai dar tudo certo. Ei, as coisas vão mudar. Ei, as coisas vão se transformar. Sabe por quê? Deus já chegou. Deus já chegou. Deus já está aí. Você pode ficar de pé? Aleluia. Tem boas notícias chegando. Tem boas notícias. Tem boas notícias. Aleluia. Boas notícias. Tem coisa boa chegando. Tem coisa boa chegando. Aleluia. Eu não sei se você já experimentou isso, de seu pai ou sua mãe viajar e mandar uma mensagem falando assim: ó, estou levando um presente para você. Nem dorme, né? Fica naquela expectativa. Ah, o que será? O que será que comprou? O que será que trouxe? Ei, gera expectativa, porque Deus está promovendo presentes para a gente. Presente. Gera expectativa, porque tem coisa nova chegando, irmãos. Eu não sei explicar, mas ouça o barulho aí. Ouça o barulho. Tem coisas novas chegando. Vai percebendo. Sente o cheiro. Tem coisas novas chegando. Boas notícias. Boas notícias. Eu quero que você saia daqui feliz hoje. Saia daqui feliz. Saia feliz, saia com uma certeza. Ei, tá tudo bem. Tem boas notícias. Deus está mudando histórias. Deus está mudando histórias. Deus está mudando situações.
Aleluia. Você pode levantar suas mãos. Pai, eu te agradeço por essa noite. Eu te louvo pela tua unção, pela tua palavra, pelas boas novas, pela boa notícia. Ah, Pai, obrigado porque vai tudo bem. Vai tudo bem. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. O Senhor já enviou anjos, espíritos ministradores. Eles se movem a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Eles estão se movendo, indo e voltando sobre a palavra. Haja, 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 haja mudanças, haja provisão, haja saúde, haja visão, haja discernimento, haja clareza, haja, vem a luz, haja, aleluia. Anjos do Senhor estão se movendo, irmãos, indo e voltando sobre essas palavras, indo e voltando. Boas notícias, boas notícias. Eu vou dizer, quando você vai procurar o que tinha para resolver, e quando olhar não tem mais, já foi resolvido. Boas notícias, favor e graças, pessoas se movimentando, situações, pessoas se movimentando para fazer coisas ao nosso favor. Por quê? Porque Deus liberou hoje uma palavra de boas notícias. Boas notícias, assim como Deus disse em meio às trevas, haja luz, e tudo teve que se mover para a luz chegar. Da mesma maneira, boas notícias, boas notícias, boas notícias. Tá chegando aí, recebe boas notícias, boas notícias. Agarra pela fé, porque são boas notícias. Boas notícias. Oh, glória. Aleluia, aleluia. Boas notícias. Você pode orar um pouco em outras línguas. Você que é batizado, cheio do Espírito Santo, ore em línguas, mas ore com um espírito de gratidão. De gratidão. Agradeça, não peça o que vai acontecer, não, agradeça, porque Deus já começou a se mover para trazer boas notícias. Boas notícias vão chegar. Eu não sei qual é a necessidade de cada um, mas eu declaro necessidades supridas em glória por meio de Cristo Jesus. Boas notícias chegando. Boas notícias. Sim. Boas notícias. Enfermidades indo embora. Aleluia. Enfermidades indo embora. Pressões no trabalho, no comércio se desfazendo, para dar lugar a boas novas, a boas notícias. A boas notícias, porque Ele é aquele que supre cada uma das nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Boas notícias, boas notícias. Ferramentas para o chamado chegando. Boas notícias, boas notícias. Portas se abrindo, caminhos se aplanando para as boas notícias do Senhor. Aleluia. Boas novas. Aleluia. Oh, glória. Algo novo está por vir, algo novo está por vir. Por que você não dança? Algo novo está por vir, algo novo está por vir, algo novo está por vir. Por que você não se diverte? Algo novo está por vir. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.